Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do João Mendes Entrevista, esse espaço que a gente tem para receber sempre pessoas especiais, pessoas que lutaram como você está lutando e que passaram como a gente acredita que você vai passar. E quem sabe lá na frente você vai estar aqui dando uma entrevista para a gente. Eu estou muito honrado de receber o Guilherme aqui. Guilherme foi aprovado no concurso da Defensoria. Guilherme, obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Uma honra para mim estar aqui contigo. Não, a honra é toda minha, João. Eu te acompanho já há bastante tempo. Você é uma referência, não só no direito constitucional, mas no estudo de forma geral, assim. Então é uma honra estar aqui conversando com você. Pô, Guilherme, muito bom. Cara, vamos lá, a gente quer saber tudo. A gente estava até aqui, pessoal, para vocês saberem, antes de a gente começar aqui a entrevista, a gente já estava assim, batendo papinho. Ele começou a contar um pouco da jornada dele e eu já sei que vai vir coisa legal pela frente. Cara, conta pra gente, como é que foi essa tua jornada de concurso público, né? Do momento que você entrou na faculdade até você passar. Você sempre quis concurso público, sempre quis na área jurídica, sempre foi defensoria, enfim, conta aí pra gente. Olha, eu entrei na faculdade de Direito já com um foco em concurso público, mas era um concurso público um pouco diferente do que eu acabei passando, que eu acabei me aprofundando e passando. Eu estudei, na época da faculdade, durante alguns anos, para ser diplomata. Eu sou fluente em inglês, eu falo francês, eu sempre gostei de relações internacionais. Então, lá no iniciozinho da faculdade, surgiu aquela mosquinha, falando, por que não o Instituto Rio Branco? E foi isso que eu fiz. Eu estudei durante alguns anos para o CACD, que é o concurso de admissão à carreira de diplomata. Eu fui aprovado nas primeiras fases, já algumas vezes do CACD, mas aconteceu algo muito interessante nisso, que foi quando eu me formei, quando eu peguei a minha OAB, quando eu comecei a advogar. E eu comecei a adorar a prática jurídica. Atuar como advogado, atuar no cotidiano jurídico é muito legal. Eu me apaixonei muito rápido, algo que eu não pensei na época da faculdade que eu gostaria tanto. E, paralelamente a isso, surgiu a emergência sanitária da pandemia. Aí, eu comecei a pensar, repensar o que eu queria da minha vida. E eu resolvi juntar duas coisas que sempre fizeram parte da minha vida nos últimos anos, que é estudar, eu sempre fui muito disciplinado para os estudos, e a área jurídica, que é a atividade da advocacia. Então, surgiu, de certa forma, natural, não foi um trauma grande, essa decisão de mudar de carreira. Eu saí dos estudos para a diplomacia e eu adentrei nos estudos das carreiras jurídicas, magistratura e defensoria pública. Mas a magistratura, em um primeiríssimo momento, ocorre que já nas primeiras provas da defensoria, isso eu estou falando de 2022, eu comecei a ir muito bem nas provas da defensoria, comecei a chegar perto da nota de corte, e eu comecei a ganhar interesse também no estudo das matérias específicas da Defensoria Pública. Direitos humanos, por exemplo, bebe muito dos tratados internacionais que eu estudei profundamente para a diplomacia. Então, para mim, não é um parto ler tratado internacional, eu gostava de ler norma internacional. E aí acontece que nesse momento de formação de base, que é muito importante, eu comecei a pensar e concluir que é muito possível dividir o tempo entre magistratura e defensoria pública, porque tem muitas matérias que são unidas. E daí chegamos até 2024, quando eu tive a minha primeira aprovação em concurso público, que foi na Defensoria Pública do Acre. Foi um concurso muito especial para mim, que eu gostei bastante de fazer. Eu conheci o Acre, conheci Rio Branco, gostei muito da cidade, e foi uma aprovação que chegou com muita alegria. E nesse meio tempo, eu já aprovado lá no Acre e tudo mais, eu estava muito confiante
que eu conseguiria passar em qualquer prova da Defensoria Pública, aquela confiança falsa. E chegou em 2024 a prova na minha casa, da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Eu fui espetacularmente bem na primeira fase. Eu passei muito bem na primeira fase e chegou a segunda fase e eu fiz a prova, fui muito bem, só que o primeiro dia de prova foi cancelado, tive que refazer a prova e eu fiz essa nova segunda fase, também achei que tinha ido muito bem, até que no dia 15 de janeiro de 2025, ou seja, praticamente um ano atrás, do dia que está sendo gravada essa conversa aqui, sai a nota da segunda fase lá do Paraná e eu tinha reprovado. Aí o mundo caiu para mim, eu pensei seriamente em desistir, porque eu sou advogado, tenho aqui meu escritório, eu atuo na área do direito tributário e direito administrativo, então eu pensava, eu deveria investir mais tempo aqui no escritório privado e financeiramente pode ser mais rentável do que ficar dando esse salto de fé em concurso público. Mas, novamente, eu falei, não, vamos juntar, vamos juntar aqui as migalhas e continuar andando. Até que continuei estudando, em 2025, agora fui aprovado no concurso da Defensoria Pública de Pernambuco, que também foi uma surpresa muitíssimo agradável. E a mensagem que eu quero deixar aqui, na verdade eu quero deixar duas mensagens aqui, independentemente do que vocês possam compreender da nossa conversa. Saibam, a preparação ela não é homogênea, ela não é um caminho retilíneo. Você pode muitas vezes até mudar a carreira que você vai fazer prova, mudar grandemente, como foi o meu caso, mas vai dar certo. Não é uma questão de se vai dar certo, é uma questão de quando vai dar certo. E mais do que isso, antes de qualquer material, antes de qualquer cursinho, antes de qualquer disciplina que você possa querer ter, tenha fé. É com base na fé, é com base nessa crença de que vai dar certo, que você vai chegar aonde você tanto deseja. E comigo foi assim. Eu dei diversos saltos de fé na minha vida. Muitas vezes, contando a história aqui, as pessoas podem achar, mas não deu certo na diplomacia, então você falhou, você perdeu tempo. Na verdade, pelo contrário, eu ganhei muito. O estudo, ele nunca te tira nada, ele só te dá coisas. Mesmo que você não esteja vendo a sua aprovação clara ainda, mesmo que você esteja longe da nota de corte da prova objetiva, tenha fé. Com base na fé que você vai conseguir chegar lá. Com base na fé que você vai criar disciplina, com base na fé que você vai acordar todo dia e falar, não, hoje eu vou estudar direito tributário, hoje eu vou estudar direito administrativo. Eu tenho um lema do monge beneditino de São Bento, que é ora e labora, reza e trabalha, tenha fé e faça o seu todo dia. É isso, basicamente a minha história é isso, é um caminho cravejado de falhas, de não, eu fui reprovado diversas vezes nesses últimos anos, mas mesmo assim eu continuei, eu mantive a fé, mesmo muitas vezes querendo desistir, eu fui dando saltos de fé e felizmente eu estou chegando em lugares muito bons agora. E um lugar muito bom é desse momento que eu estou aqui conversando com o João, que era uma referência, eu acompanhava, eu achei que eu nunca estaria aqui conversando com ele, mas olha onde eu estou hoje, né? Pô, muito bacana. Quando você vai falando, eu fui tomando notas aqui, né? E aí eu vou fazer um comentário, assim, fugindo um pouquinho aqui da tua história, mas um comentário rápido. Eu fico imaginando você que estudou anos para a diplomacia e adora o direito internacional, olhando para o momento que a gente está vivendo hoje, como que a gente está num momento de transformações profundas no direito internacional, né? Sim. Mas isso aí é quase que outro debate, vale até a pena marcar quase que um outro papo. Isso é um outro podcast. Exatamente. Mas, cara, eu concordo contigo que o estudo ele nunca se perde, né? Você sempre aproveita. Mesmo o estudo da diplomacia tendo envolvido uma série de matérias diferentes, que, aliás, são coisas deliciosas de serem estudadas, pelo menos eu também acho muito legal,
Mas tem uma coisa que o estudo ele propicia, sobretudo quando a gente estuda matérias que não são jurídicas, que é a expansão da inteligência. Cara, eu realmente acredito que quando você estuda, e quando você estuda, às vezes, temas muito diferentes, a sua inteligência é expandida mesmo. Você estica, né? E você cria uma musculatura intelectual, uma musculatura neurológica mesmo diferente, e isso não se perde, né? Não, não. Eu queria explorar, a gente tem várias coisas aqui para explorar na tua história, né? Como é que foi para você lidar emocionalmente com a reprovação na Defensoria do Paraná? Porque você falou que é a sua casa, né? Então, eu via dois fatores aqui, dois agravantes, né? Um, era a sua casa, é o lugar da sua casa, então isso talvez tenha gerado uma expectativa ainda maior de, pô, vou passar no meu estado, né? E dois, é o fato de que você falou que estava confiante, tipo assim, eu acreditava que ia passar em tudo, fez uma excelente primeira fase, achou que fez uma boa segunda fase, e aí veio a reprovação. Se você talvez não tivesse com essa confiança elevada e talvez não fosse seu estado, talvez você não tivesse sentido tanto o impacto, né? Mas você sentiu. Como é que você lidou com isso e o que você fez para superar isso? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque se fosse em qualquer outro estado do Brasil e se fosse em qualquer outro ano, eu acho que eu não sentiria tanto. Mas foi exatamente no momento que eu já tinha sido aprovado em uma prova da defensoria e era a minha casa agora. E eu estava muito preparado. Quando saiu o resultado da reprovação, primeiramente eu fiquei incrédulo, né? Você meio que vive um luto. Pô, meu Deus, eu não consegui passar. Depois você se sente um inútil, você se sente um burro, você acha, em primeiro momento, que nada que você fez tem valor. E esse é um erro muito grande que a gente pode cometer estudando para concurso, ou estudando de forma geral. É achar que a falha te define, que o erro, a reprovação, vai ser o definidor, o que dispõe sobre, o que depõe sobre a sua vida, sobre a sua vida de estudos. Ocorre que, e aí novamente, a fé. E aí eu repito muito isso porque para mim foi essencial. Acreditar que teve um motivo do porquê eu ter sido reprovado, acreditar também que o mundo não ia acabar por causa disso, e é uma outra coisa, às vezes a gente se acha muito importante, mas no fim das contas a gente é só um grãozinho de areia no meio do deserto. O mundo vai continuar girando, independentemente de você ser aprovado ou ser reprovado, e outras provas virão. Aí você senta, você analisa o erro, você vê o que você fez de errado. Isso foi muito importante para mim, para eu conseguir depurar a minha preparação e catalisar os meus resultados, principalmente de segunda fase. Então, isso foi muito, muito importante mesmo. No fim hoje eu coloco como um momento muito relevante. Foi um momento triste, um momento de luto, mas também um momento que te fortalece. Você cria casca, você cria caráter ao reprovar. E é importante, no fim das contas, você vai reprovar. Se você está escutando isso e passou de primeiro em tudo e tal, talvez essa mensagem nem não faça tanto sentido para você. Mas se você é um ser humano médio que reprova muitas vezes, vai reprovar mais do que vai ser aprovado, saiba que vai dar certo. No fim da tempestade vai ter um arco-íris, ou pelo menos a tempestade vai passar e tudo vai ficar um pouco mais tranquilo. É basicamente isso. Legal, legal. Você falou muito, bateu muito nessa tecla da fé, e eu acho que isso é bem legal, tanto no sentido da fé espiritual, né? Você falou assim, ora, elabora, tanto até no sentido da fé pessoal, tipo assim, acreditar em você mesmo, né? Acreditar que, cara, que você pode chegar lá. E eu achei muito curioso as escolhas de palavras que você fez para definir o sentimento que você teve, né? Porque eu já fiz essa pergunta algumas outras vezes, né? E aí a pessoa fala,
angústia, tristeza, depressão, não sei. Mas você escolheu, você falou do primeiro a incredulidade, mas depois você falou assim, você se sentiu inútil, né? E eu acho bem interessante essa escolha de palavras, porque é talvez um pouco mais precisa do que a palavra apenas tristeza. Que talvez seja exatamente esse sentimento que a pessoa sente, do tipo assim, caramba, tudo que eu fiz não serviu para nada, né? Ou tudo que eu estou fazendo não serve para nada, né? E aí, talvez, e agravando um pouco mais isso, Guilherme, seria o seguinte: se tudo que eu fiz ou tudo que eu faço não serve para nada, logo eu não sirvo para nada, né? Exato. E aí a pessoa começa, aí entra um abalo da confiança em si mesmo, né? E aí você usar a fé para superar isso, achei bem legal mesmo. Olhando para a tua forma de estudar, cara, como é que foi? Aliás, antes de perguntar a forma de estudar, só para eu entender aqui a linha do tempo, do momento em que você virou a chave lá dos estudos da diplomacia para o concurso da área jurídica, até a. Vamos botar, porque você foi aprovado na Defensoria do Acre e de Pernambuco. Vamos colocar a primeira aprovação, que foi o Acre, e depois a segunda, que foi Pernambuco. Quanto tempo foi esse período aqui? Vamos lá. No momento de estudos para diplomacia, eu fiquei durante a faculdade, então não conta muito, né, digamos assim. Eu devo ter estudado uns 3 anos, mais ou menos. Eu me formo em 2019, daí eu já começo a trabalhar e daí diminui a quantidade de estudos até o fim, outubro, se eu não me engano, de 21. Outubro de 21, eu tomo a decisão de mudar a chave e estudar para concursos jurídicos. Então, entre outubro de 21 até meados de 24, quando ocorre a minha aprovação no Acre. E agora, fim de 2025, foi a minha aprovação lá em Pernambuco. Então, foi mais ou menos uns 3, eu sou meio ruim de matemática, uns 3 anos para a primeira aprovação e agora mais outro ano para aprovação em Pernambuco. A contagem que eu fiz aqui foi aproximadamente, vamos botar 2 anos e meio, pelo que eu entendi aqui, para o Acre, e 3 anos e meio para Pernambuco. Enfim, 3 a 3 anos e meio, né? Só como referência, né? Bacana. Eu pergunto, essa talvez seja uma das perguntas que eu mais ouço, né, das pessoas. Assim, quanto tempo para a aprovação? Como se isso fosse uma coisa matemática, tipo assim, não, se o Guilherme estudou 3 anos e passou para a Defensoria Pública, então eu vou estudar 3 anos e vou passar também. Né? Cara, como eu tenho uma variação gigante aqui. Eu já entrevistei gente que estudou 1 ano e meio e passou, tem gente que estudou 10 anos e passou. Né? Pode falar. O maior exemplo da minha vida foi da época da diplomacia, no iniciozinho dos estudos. Eu vi um cara que tentou 15 anos de diplomacia e foi aprovado. O CACD, o concurso da diplomacia, é 1 por ano, até hoje 1 por ano. Ele fazia todo ano, religiosamente, durante 15 anos, a prova do CACD, estudou muito durante esse tempo, trabalhou conjuntamente e foi aprovado. E nos concursos jurídicos eu já vi gente que foi aprovado com muito menos tempo, até do que 2 anos de estudo, 1 ano de estudo. Então, é exatamente isso. Não tem regra matemática, não tem uma regra mágica que vai fazer você ser aprovado. É o esforço contínuo e diário de acreditar que vai dar certo, que faz você levantar e estudar. Basicamente isso. Perfeito. E assim, quando a pessoa pergunta, isso é muito importante, pessoal, quando o pessoal pergunta assim, quanto tempo para passar, as pessoas ignoram a realidade de vida, né? Então, por exemplo, você veio de uma carga de estudo de diplomacia que, entre aspas, olhando friamente para o conteúdo da disciplina que você estudava, talvez você não tenha aproveitado tanto, né, para a Defensoria Pública, né? Talvez ali alguma coisa ali de direito internacional, direitos humanos, enfim, né? Até porque o direito mesmo, tirando o direito internacional, para a diplomacia
não tem nada a ver com o direito que é para a área jurídica, né? Enfim. Exato. Mas você falou que você era muito disciplinado de estudar, e você estava acostumado a estudar de forma intensa, né? Porque o estudo para diplomacia é uma forma intensa. Então, quando você virou a chave para estudar para a área jurídica, você não, entre aspas, tá? Você não precisou ir aquecendo as turbinas até chegar o momento que você estava voando. Você já entrou assim por hora, digamos assim, né? Você já entrou num ritmo intelectual acelerado. Isso pesa, né? Exato. Eu já entrei sabendo como estudar, o que é relevantíssimo. Eu já comecei sabendo o que estudar. Necessidade de formação de base, no caso das matérias jurídicas, do mundo jurídico, a necessidade de ir na lei seca, na jurisprudência. Tem um brocardo em relações internacionais que é sempre vá na fonte primária. Sempre vá no discurso oficial, na fonte primária. E a fonte primária, o discurso oficial do direito é a lei seca. Então, sempre foi estudando muita lei seca, muita repetição de lei seca, muita repetição jurisprudencial. Confesso, inclusive, que a parte doutrinária foi uma falha minha. Eu não estudei tanta doutrina quanto eu deveria ter estudado, o que gerou consequências, gera consequências na parte de natureza jurídica das coisas, nome de autor e tal, mas eu consegui me readequar e estudar cada vez mais doutrina, mas em um momento posterior. No começo, a base bruta mesmo foi lei, jurisprudência. Muito legal, porque eu ia entrar já nessa questão que estou anotando aqui, que é a questão do método de estudo, né? E eu adorei essa frase que você falou, né? Que é lá do direito internacional. Sempre vá na fonte primária. Aliás, no momento que a gente está gravando, ontem, né? Você que está assistindo aí, não é o seu ontem, é o nosso ontem aqui no momento da gravação. Ontem, por exemplo, eu estava escutando um discurso de um presidente, não vou entrar em detalhe, num Fórum Econômico Mundial, né? E aí eu fui na fonte primária, né? Eu falei, cara, eu quero saber exatamente o que foi dito. Então, ao invés de ir ver comentaristas, eu fui ouvir o discurso dele. E aí eu vi lá o discurso dele. E aí depois os comentaristas, é interessante para você ver opiniões diferentes, né? Leituras diferentes. Mas vai na fonte primária, né? Cara, vamos falar sobre método, então. Você entra no estudo já direcionado. E eu adorei que você usou duas expressões que eu gosto muito de usar aqui, que é o como e o que. Você já entrou sabendo o que estudar e como estudar. Então, você já deu pistas enormes aqui pra gente, mas vamos dissecar mais isso. Vamos falar primeiro do o que. Como é que você definiu o que era para estudar? Depois a gente fala o como, na prática, como é que você fez, como é que era a sua divisão de horário, de dia, de organização, se teve ou não planejamento. Depois a gente fala do como. Mas o que? Como é que foi? Como é que você entendeu o que você precisava estudar? Então, eu estudei o que eu chamo de Big Six, as grandes 6 matérias. A Big Six, para quem não sabe, do Premier League, do futebol, que eu também gosto bastante, são os 6 grandes clubes do futebol inglês. Também tem uma ordem hierárquica aqui nos concursos públicos de 6 grandes matérias: constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Se você domina, e aqui é importante, tá, gente? Eu também não sou carola achando que você, não, tem que internalizar o conteúdo. Muitas vezes você vai ter que decorar o conteúdo. Se você conseguir decorar os principais conteúdos dentro dessas 6 principais matérias, você está muito bem posicionado em qualquer carreira, basicamente. Aí, depois disso, eu fui adicionando as matérias que eram mais relevantes para aquela determinada carreira, a depender do edital que estava aberto. Se é um edital de magistratura, tributário, empresarial, ambiental, eleitoral. Se é defensoria pública, direitos humanos, criminologia, direito urbanístico, muitas vezes, o direito institucional da defensoria pública, que é maravilhoso de ser estudado, eu sou apaixonado por isso. E acabou que isso que gerou um efeito. A nota em si, isso é importante, a base da sua nota objetiva, do seu conhecimento,
vai girar ao redor dessas 6 grandes matérias. O que vai fazer você passar, depois aquele detalhezinho, está nas matérias exorbitantes, nas matérias específicas daquela carreira. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo a base, o bruto, essas 6 grandes, para focar muito nas matérias exorbitantes. E aí que está a falha. Às vezes você daí acerta muito direito tributário, que é uma matéria que eu também gosto bastante, porque eu atuo profissionalmente. Aí você esquece do direito civil, das sucessões do direito de família, dos direitos reais, a coisa mais bruta, mais base que existe. Então é isso. Observe a base, depois dessa base bem formada, base sólida de matérias de compreensão da lei e da jurisprudência nessas matérias, vai adicionando, à medida, dependendo da carreira que você quiser, vai adicionando as matérias extravagantes. Muito interessante, porque assim, aqui no ênfase a gente usa uma lógica idêntica à sua. A gente foi um pouquinho além, que a gente chama de disciplinas fundamentais e disciplinas complementares, o que você chamou de Big Six e exorbitantes. A gente, nas fundamentais, a gente colocou 8. São as mesmas 6 que você colocou. A gente acrescentou empresarial e tributário, que a gente tem essas aulas ao vivo. Porque, como sendo base para carreiras jurídicas em geral, né? Exato. E aí a gente está olhando para a magistratura federal, estadual, MP, defensoria, e aí então a gente entendeu que tributário empresarial deveria estar dentro desse core, né? Desse núcleo duro aqui. Mas a lógica é 100% igual à sua. E eu gosto muito dessa lógica, porque eu acho que você foi no bullseye, né? Assim, você foi no alvo, que é saber que essas matérias, elas, de certa forma, vão ser a base de compreensão de outras matérias. Né? Depois que você tem uma boa base de constitucional administrativo, e você vai estudar, por exemplo, ambiental, se for o caso de cair ambiental, cara, você já está, assim, uma parte do caminho você já andou bem. Né? Você já tem os fundamentos, os conceitos fundamentais, estruturantes para entender as outras matérias. Né? Exato. João, você fez um detalhe importante. Durante toda a minha carreira de estudante, eu fiz algumas provas de magistratura federal, no âmbito federal, mas o foco é estadual. Sempre preferi as matérias estaduais, mas de fato, quando você vai para uma análise mais aprofundada de magistratura federal, MPF, a própria DPU, aí sim a coisa pode variar um pouquinho. O que eu comentei aqui, de fato, é mais focado na magistratura estadual e nas defensorias públicas estaduais. Né? Não, perfeito. Não, e se a gente usar essa lógica, Guilherme, que você está usando e que eu gosto bastante, a gente pode reduzir ainda mais se você quiser, né? Se a gente quiser. Por exemplo, vê se você concorda comigo. Vamos reduzir de 8, como é o nosso caso aqui, que a gente chama de 8 fundamentais, para 4. Ou do seu caso, vamos reduzir de 6 para 4, reduzir ainda mais um pouco. Cara, aí federal e estadual, eu acho que a gente vai botar 4 diferentes. Eu botaria na federal, por exemplo, constitucional, administrativo, processo civil, né? Como botando 3, por exemplo, né? Processo civil e tributário, talvez porque é área federal, né? Magistratura federal. Se eu for para a área estadual, e se eu tiver que fazer as 4 bases, eu botaria civil, processo civil, penal, processo penal. Né? Apesar da importância de constitucional e administrativo, enfim. Por exemplo, na prova no MP de São Paulo, que tem o edital, né, nesse último edital agora, penal tem 15 questões de 100. Tá no edital, tá no regulamento. 15 de 100. Processo penal, 12 de 100. Né? Processo civil, 10 e difuso coletivo, 14. Ou seja, se você botar processo e difuso coletivo como sendo assim, juntos, você está falando de 24 questões. Né? Então, se for reduzir, você ainda vai encontrar essa variação de diferença entre federal e estadual. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E a banca examinadora também sabe disso. Algumas provas da magistratura estadual vêm cobrando dentro de direito penal e processo penal, penal militar e processo penal militar. O que isso significa? Que a banca observou que são matérias básicas, matérias que, teoricamente, os candidatos vão dominar, e ela vai no contrapé.
ela joga no contrapé, colocando subtópicos ou submatérias dentro dessa matéria maior que o pessoal não estuda normalmente, né? Então é interessante ver o movimento de provas, o movimento das bancas, de sempre tentar pegar o candidato no contrapé. E mais um candidato preparado, sabendo dessa base, mesmo no contrapé, mesmo que ele caia no contrapé, ele ainda assim vai conseguir tirar uma nota boa, porque o core se mantém. A gente está falando de uma questão, duas questões de penal militar. Não é isso que exatamente vai definir a sua nota final. Muitas vezes, isso é interessante, João, isso é legal. Muitas vezes, já aconteceu isso comigo, não passar na prova objetiva por uma questão. Isso já aconteceu. A gente olha a questão que a gente erra da matéria extravagante. Ah, não, pô, se eu tivesse estudado mais direito eleitoral, se eu tivesse estudado mais direito ambiental. Sendo que a gente esqueceu da base, muitas vezes. A gente esqueceu dos direitos reais, a gente esqueceu da intervenção de terceiros no processo civil, dos recursos que estão lá em todas as provas, mas que você errou. E você não passou porque você errou. Você não foi reprovado porque você errou lá em ambiental, mas foi porque você errou aqui a base, o processo civil. É interessante essa análise. Perfeito. E assim, o nosso levantamento é que essa base, seja dependendo das 6 ou 7 ou 8, né? Essa base corresponde a mais de 50% das provas. Sim. Na prática, assim, tem prova que, dependendo da configuração, chega até 70% da prova são essas matérias, né? Então, eu vou gastar uma energia violenta aqui estudando profundamente, sei lá, direito financeiro, que cai em 3 questões. Beleza, deixa eu dar uma noção aqui geral, porque para eventualmente não ser muito prejudicado, mas eu não posso gastar a mesma energia que eu vou estudar, por exemplo, penal, dependendo do concurso, né? Muito bacana. Exatamente. Sobre o como. Então, você identificou as Big Six, você entendeu que ela era a base, precisava construir essa base. Como é que você fez na prática? Como é que você organizou? Você tinha planejamento, não tinha planejamento? Você saía estudando o que dava na cabeça? Ou você organizou, fez algum tipo de cronograma ou planejamento? Enfim. Não, você tem que fazer um cronograma. Se estudar à la vontade, o que vier na mente, no dia você vai ter um pouco mais de dificuldade. Como eu já tinha cronogramas muito bem estruturados na minha vida de estudante, eu simplesmente coloquei em prática o cronograma que eu já utilizava agora nas carreiras jurídicas. Eu sempre acordei muito cedo, eu sempre acordei coisa de 5 horas da manhã para estudar. Estudava mais ou menos das 5 às 8, por aí, daí eu ia trabalhar, fazer as coisas no escritório. Se sobrava algum tempo livre, e sempre sobra algum tempo livre dentro do escritório, também estudo. E à noite também estudo entre umas 7 horas até umas 9, por aí. Então, se você for olhar em quantidade de horas, vai dar o quê? Umas 6 horas, máximo, assim. Eu vejo muita gente estudando, falando que estuda 15 horas por dia, 14 horas por dia. Eu invejo essas pessoas porque eu não tenho essa capacidade, não. Mas é método. E você vai fazendo isso todo dia, fins de semana. Eu sempre gostei muito ou de fazer simulado, embora, aqui é outro ponto, eu não acho que as questões sejam a coisa mais relevante do mundo. Os simulados, eles são relevantes para te treinar a sua capacidade de ficar concentrado durante 4, 5 horas em um objeto, que é uma folha de papel com 100 questões. É isso, é para isso que o simulado serve. Se você acertou muito, errou muito, a gente vai para uma outra conversa. Mas o simulado ele tem o objetivo primário de treinar a sua capacidade de concentração. Ou, além dos simulados, eu gostava de fazer alguma atualização jurisprudencial, alguma coisa que eu perdi durante a semana, algum informativo que saiu e que eu não consegui ler. É basicamente isso que eu fazia. Entendi.
Você tinha comentado que você deu uma carga maior inicial para lei seca e jurisprudência, e que você negligenciou um pouco a parte mais doutrinária, né? Como é que foi isso na prática? Você não estudou nada de doutrina, nem, sei lá, sinopse, nada, e foi só para lei seca? Como é que foi isso na prática? Na prática, nos primeiros meses, vou colocar nos primeiros 6 meses, eu estudava muito por PDFs. E PDF é aquela coisa, né? Tem PDF bom, tem PDF ruim, sem problema nenhum. Quando eu fui vendo nos simulados que muitas coisas que estavam no PDF não estavam nas provas, mas as leis estavam nas provas, aí eu tomei a decisão consciente de estudar pela lei e também acompanhando os informativos de jurisprudência e os sites que comentam jurisprudência. É interessante que esses sites que comentam jurisprudência, eles já trazem algumas definições doutrinárias muito legais, muito importantes, que você vai acabar utilizando numa prova subjetiva, numa prova oral. Então, acabou que a minha análise doutrinária, o meu estudo doutrinário, foi calcado em ler comentários de jurisprudência, porque o foco, o meu objetivo era o core, o centro da coisa, e sempre foi a lei seca, sempre foi a jurisprudência. Posteriormente, e aí eu falo alguns anos depois, bem recentemente, inclusive, que eu comprei outros materiais resumidos, sinopses, que davam um foco maior na jurisprudência, na doutrina, perdão. Eu senti que eu absorvi de forma muito mais fácil, porque a doutrina comenta lei e comenta jurisprudência. A doutrina ela se lastreia nisso. E como eu já tinha uma base boa, ou razoavelmente boa, eu consegui compreender melhor o que a doutrina queria me dizer. Então, assim, eu respeito muito quem estuda por manual capa a capa, livro de 1000 páginas, livro de 2000 páginas, quem compra livro todo ano, livro atualizado. Eu respeito, inclusive é o meu sonho de consumo, comprar livros todos os anos atualizados. Mas, na prática, bem pragmaticamente falando, não é o tipo de estudo mais eficiente. E você, como estudante, vai sempre procurar o que é mais eficiente, absorver mais em menos tempo, em menos espaço. Exato, eu faço uma conta, Guilherme, que eu chamo de a matemática do livro, né? Que matemática é essa? Se a gente pensar em 15 matérias, e se 15 matérias para o concurso, né? Eu sei que tem concurso que tem menos, às vezes tem mais, vou botar 15. E cada livro tiver uma média de 1.500 páginas, e é uma média razoável, porque você vai ter livro de 2.000, vai ter livro de 1.000, né? Vai ter livro de 1.200 ou livro de 1.800, enfim, né? A conta que eu fiz, Guilherme, olha só, você tem 15 livros com 1.500 páginas, o que dá 22.500 páginas para ler. Se a pessoa lê 10 páginas por hora, que é a média que o brasileiro lê, ela vai precisar de 2.250 horas para ler. Se você usar 3 horas do seu dia para ler isso, você vai precisar de 750 dias para ler. 750 dias, se você ler de domingo a domingo, são 2 anos. 2 anos. Né? Arredondando aqui, né? Praticamente 2 anos. Se você ler dia segunda a sexta, ou seja, só os dias úteis, que são 252 dias úteis por ano, a gente está falando de 3 anos de leitura. Ou seja, você precisaria de 3 anos ou 2 anos seguidos, sem nenhuma interrupção, para ler todos os livros, sem fazer revisão, sem fazer leitura de lei seca, sem fazer jurisprudência, sem fazer questão, sem fazer mais nada, só dedicado a isso. Então, assim, é uma estratégia que pode funcionar, mas ela tem os seus riscos. A pessoa tem que estar pelo menos consciente dos riscos que ela corre. E não foi estratégico que você escolheu, né? E eu vou além. Eu acho que mesmo quando você fala assim, os PDFs que eu li, que eram muito resumidos, não eram eles que caíram na prova, mas talvez eles, ainda que inconscientemente, eles tivessem te dado uma pequena base
para quando você mergulhou na lei, você conseguir se desenvolver melhor na lei, né? Perfeito. Também não criminaliza os PDFs. Os PDFs são importantes e há, assim, uma quantidade gigante de cursos muito bons, assim, que fornecem PDFs bem decentes que você vai conseguir formar uma base legal. O que eu estou querendo dizer também quando eu estudo, quando eu falo que eu estudei bastante por lei seca? Material físico, vade-mecum. Estudei boa parte do tempo pelo vade-mecum. E por que isso é importante? Atualmente eu confesso que eu estudo muito mais pelo digital, tenho cadernos que eu copiei a lei seca e vai colocando a jurisprudência embaixo. Mas qual que é a relevância de você estudar pelo vade-mecum? Principalmente se você estuda para alguma carreira que tenha prova prática, uma segunda fase, prova subjetiva. Você vai poder usar o vade-mecum na hora da prova. E você precisa conhecer o que você está estudando, conhecer o papel, o material físico, aonde que está aquela bendita lei dentro do vade-mecum. É essencial que você faça isso. Pô, Guilherme, mas eu estou começando agora, vai ser um primeiro contato com o estudo para concurso público. Melhor ainda, maravilha. Separa um tempinho. Pode usar o PDF, pode usar o seu notebook, além do notebook. É maravilhoso. Eu uso todo dia o notebook por muito tempo, o computador por bastantes horas. Mas tenha sempre um momentinho que você vai pegar o vade-mecum, folhear, ver onde é que está aqui na lei. Vai acompanhando o informativo. Muitas vezes os tribunais colocam o artigo, a referência no artigo da lei. Vai lá no seu vade-mecum físico, abre ele, folheia ele, vê onde é que está o Código Civil no seu vade-mecum, onde é que está o Pacto de São José da Costa Rica no teu vade-mecum. Porque na hora da prova, quando você puder abrir o seu vade-mecum e utilizar o seu vade-mecum, você vai saber estrategicamente onde a informação está. E é isso que é relevante. Você também, nas fases mais agudas, precisa ser rápido. E a velocidade vem com a constância do manejo do seu material de trabalho. Muito bom. Jurisprudência, você comentou, então, lei seca, a gente já entendeu aí a lógica. Jurisprudência, você comentou que lia direto nos sites e também sites que tinham os comentários. Exato. A doutrina, você começou primeiro olhando os PDFs, depois você deu uma carga maior em lei seca e jurisprudência, e você comentou que mais no final do processo, quando você for estudar alguma coisa doutrinária mais densa, você percebeu que ter a base da lei seca te ajudou até a entender bem melhor a doutrina, não é isso? É essencial. Não comecem pelas definições doutrinárias mais graves, mais profundas. Se você vai começar o seu estudo, começa pelo básico. Começa pelo que a lei está dizendo. Aí, depois que você compreende o que a lei está dizendo, vê se o Tribunal Superior concorda ou não concorda com o que a lei está dizendo, qual é a interpretação do Tribunal Superior. E juntando essas duas informações, essas duas compreensões, você vai conseguir chegar lá na teoria do autor francês, do autor austríaco dos anos 50, de forma muito mais fácil. Você vai conseguir compreender o que ele está dizendo. E é exatamente isso. A doutrina, ela é um comentário profundo, essencial, sobre o que o legislador fez. A doutrina não nasce por si só. Muitas vezes a gente acha que o doutrinador dá um monte de nome para parecer famoso, mas tem sempre um porquê. E esse porquê, ele vai estar lastreado no entendimento clássico da jurisprudência, e também no entendimento do legislador, quando ele vai lá e produz a lei. E muitas vezes é o caminho inverso, mas é uma compreensão um pouco mais aprofundada. A discussão doutrinária vai levar ao entendimento jurisprudencial. Eu cansei de ver jurisprudência que citava autor, que citava teoria, e eu grifava, anotava, essa teoria tal, essa teoria... esse entendimento foi uma criação
doutrinária, uma criação institucional. E aí você vai desenvolvendo, expandindo o seu universo de conhecimento. Não tente começar pelo mais grave, pela piscina profunda. Comece pelo raso, pela piscina rasa, e vai paulatinamente aprofundando o seu conhecimento. O que você está me dizendo está muito conectado com os princípios que a gente chama de andragogia, que é a andragogia, pedagogia e o ensino da criança, a andragogia dos adultos. E um dos, não vou falar todos, né, mas uma das características que normalmente a andragogia coloca é que o adulto ele aprende melhor do geral para o particular, né? Que é o que você está falando. Né? Pô, deixa eu dar uma visão geral, deixa eu começar pelo raso, né? E aí depois eu vou aprofundando. E o nosso cérebro, Guilherme, ele trabalha na lógica do reconhecimento antes do conhecimento, né? E antes do aprofundamento. Então, assim, pô, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu, João. Pô, eu fiz faculdade tem muitos anos. Eu estudei o direito civil no Código Velho, né? O Código de 16 ainda, né? E não trabalho com direito civil há muitos anos. Há muitos anos. Se eu hoje resolvesse assim, quer saber? Quero me atualizar, quero estudar direito civil, eu não ia pegar, conhecendo o que eu já conheço hoje, sabendo o que eu já sei hoje, né? Jamais eu iria pegar um volume de 2.000 páginas de direito civil para ler. Ou pegar uma série de 4, 5 volumes de direito civil para ler. Jamais iria fazer isso. Como eu começaria hoje? Eu iria para o Código Civil. Eu realmente iria. Eu pegaria o Código Civil. Deixa eu fazer uma primeira... E leve. Sem uma cobrança, uma autocobrança exacerbada, porque eu sei que eu não sei. Porque eu sei que eu sou ignorante na matéria, né, nesse sentido de ignorância. Eu sei que eu não sei. E eu sei que não vai ser simples, eu sei que não vai ser fácil. Então, quer saber? Eu vou dar uma lida geral no Código Civil. Não vou entender, talvez 80%, talvez 90% do que eu entendo ali de verdade, né? Mas eu estou dando ao meu cérebro a chance de fazer eu estou explorando e reconhecendo o terreno. Eu estou preparando o caminho para conhecer mais, né? Eu posso dar 2 exemplos aqui, claro, que são essenciais. Aprendizagem de língua estrangeira. É a mesma lógica de estudar para concurso público. Você não começa no idioma estrangeiro já nas formações mais complexas. Você vai nas pessoas, você vai yu, hi, shi, it, e vai desenvolvendo. É a mesma coisa para o estudo para concurso público. Você não queira começar pelo mais aprofundado, pelas grandes teses. Começa pelo simples. E outra coisa, bom, não sei qual é a realidade de você que está escutando essa conversa, mas principalmente se você está na faculdade, se você é um jovem ainda, não sou jovem há muitos anos já, mas se você é um jovem e quer se aprofundar no direito de forma geral, mas também no mundo dos concursos públicos, por onde começar? Pega um negocinho chamado Constituição Federal e destrói aquilo lá. Se você souber a Constituição Federal, o direito constitucional, você vai saber penal, você vai saber processo penal, você vai saber de civil, direitos humanos, direito tributário. Aqui no escritório, a gente não atua tanto no planejamento tributário, mas é na recuperação de crédito. Com a reforma tributária, está todo mundo perdido, assim, muitos colegas tributaristas estão perdidos, porque a reforma tributária vai afetar muito. Outro exemplo. As leis complementares estão saindo. Já tem a emenda constitucional da reforma tributária, a emenda constitucional 132. Vai lá, vai aprofundando na lei. E a partir disso, você vai ganhar, e é do nada, muitas vezes você vai ganhar compreensão daquilo que você está fazendo. Mas você não pode começar pelo que já é complexo, porque aí a compreensão fica defasada. Eu sei o complexo, eu não sei o básico, eu não sei nada. No fim das contas, é isso. Saiba o básico, sempre.
até comentando aqui, eu estou gravando, o João me deu a honra de gravar algumas aulas de prática penal aqui para o ênfase. Eu falo, a formação de argumento numa prova subjetiva é piramidal. O seu argumento jurídico, ele é piramidal, começa pela Constituição, ou comece por algum tipo de definição, mas começa pela Constituição, da Constituição desça para a lei, desça para a jurisprudência. Daí sim, se você tiver alguma compreensão doutrinária sobre aquele argumento, sobre aquela tese, coloque. Mas o que o seu examinador quer é essa compreensão básica. Ele quer saber se você vai ser um bom defensor público atuando na seara penal. Você vai conseguir fazer uma alegação final boa? Mesma coisa, se você quer ser juiz. A sentença, ela não pode ser uma tese doutrinária. A sentença tem que analisar o caso concreto à luz da lei e da jurisprudência. E é isso que o seu examinador quer de você. É isso que vai ser pontuado. É por isso que você tem que ser objetivo e ter uma base sólida para que a qualquer momento você demonstre essa base. Você falou algumas frases que eu anotei aqui que eu quero repetir. Parece boba, mas eu achei poderosa essa frase. Comece pelo simples. Cara, tanto que eu anotei aqui, botei 3 exclamações aqui, botei um asterisco bem grande aqui. Comece pelo simples. Depois você falou o seguinte: comece pela Constituição, né? Saiba o básico sempre. Resposta numa prova discursiva, piramidal. Aliás, se você me permitir, eu vou roubar essa expressão. Adorei essa expressão. Uma resposta piramidal. E aí eu te dou o crédito. Muito obrigado. Porque é isso mesmo, né? Você começa pelo ápice ali, né, a Constituição, e aí vai descendo, vai aprofundando. Muito bacana. Você falou sobre simulados e questões. Como é que foi a tua prática nisso? Aí a gente entra num tema polêmico. Acho que eu posso mexer num vespeiro aqui. Muita gente coloca o estudo para concurso público numa tríade, em que uma das pernas dessa tríade é fazer uma quantidade gigante de questões. E eu acreditei nisso no começo. Eu fazia muitas questões. Bem no começo mesmo, nossa, eu chegava a responder umas 500 questões por semana. Eu fazia bastante questão. Porque eu via na lei, na jurisprudência, eu queria ver como aquilo estava sendo aplicado. E foi legal, é importante para você criar uma base, você fazer questão, você ver como aquilo está sendo aplicado. Perfeito, ponto, próxima linha, parágrafo. Entretanto, não pode ser uma base de estudo. Estudar por questões de respeito, conheço muita gente que foi aprovada em diversos concursos fazendo o estudo reverso, estudando por questões. Mas não é algo que se adaptou a mim. E eu falando da minha experiência, eu não acho que as questões tenham o mesmo peso de construção do que a lei seca, a jurisprudência. Eu faço uma ressalva aqui, uma ressalva muito importante, que são as questões subjetivas e peças práticas. Aí a conversa muda. Quando a gente faz um estudo para as provas subjetivas, você sim, aí sim vai ter que responder questões, porque por esse pequeno detalhezinho aqui, João, a gente não sabe mais escrever com esse detalhezinho aqui. E fazendo questões e escrevendo que nós teremos o momento de construir a nossa coordenação motora para que consigamos ter um flow de conhecimento, um flow de análise, de argumentação de forma rápida, escrevendo à mão. Por isso que aí sim, segunda fase, manda bala, faz questões, faz simulado, tudo certo. Primeira fase, faz também o seu simulado para você se condicionar a ficar 5 horas sentado, com água, com o seu chocolatezinho, com a sua fruta, mas só. Se você gosta muito de fazer questões, adiciona umas 10 questões por dia, beleza, não tem problema nenhum. Não recomendo, é a minha visão, que você faça questões como
como uma base igual à leitura da lei da jurisprudência. O que eu observo e tiro uma conclusão interessante que você falou é a seguinte, vê se você concorda comigo. Eu acho que o uso das questões, vou colocar fazer uma colocação e quero te ouvir sobre isso. A gente poderia pensar em 3 usos da questão. 1, o que você usou o termo de estudo reverso, que é vou aprender a matéria ao fazer a questão. Então, vou fazer uma questão, vou ver o que eu acertei e o que eu errei, e aí vou estudar o tema. Seria um uso da questão. Um segundo uso da questão seria fixação de conteúdo. Então, eu estudei e depois eu faço questão, ou diariamente, ou semanalmente, para poder fixar o conteúdo. Né? E um terceiro uso das questões, que é a análise de performance, performance pessoal. Então, vou separar aqui 100 questões no dia, vou pegar uma prova inteira, vou sentar, vou imprimir para poder ver a minha performance, tanto de volume, de acerto, mas também criar aquele condicionamento físico, muscular, de estar sentado ali fazendo questões. Né? Isso eu estou falando das questões objetivas. Sim. Né? E eu concordo contigo, cara, que eu acho que, poxa, no exemplo que eu dei, né, pô, vou querer aprender direito civil hoje. Cara, eu não começaria fazendo, vou estudar direito civil de forma reversa pelas questões. Eu não faria isso, concordando contigo. Mas acho que fazer questão para fixação de conteúdo e de tempos em tempos uma performance, eu acho que seria interessante. Faz sentido para você isso? Faz sentido, mas eu faço uma provocação, então. Claro, boa. Sobretudo em relação a questões para fixação. Está correto, perfeito. Mas talvez a fixação do conteúdo seja mais profunda e mais duradoura na revisão. Utilizar questão como revisão, eu vejo muitas pessoas boas, muitas pessoas sérias, que têm embasamento, inclusive científico, que defendem a utilização das questões para revisão, para fixação de conteúdo e revisão de conteúdo. Eu, pessoalmente, eu tenho a ideia e a compreensão por experiência de que eu fixei melhor conteúdo, eu fixo melhor conteúdo quando eu revejo aquele artigo de lei, eu revejo aquela jurisprudência. Para ficar no meio termo, que eu acho muito legal, e eu fiz isso bastante. Tem o seu caderninho de erros, e nesse caderno de erros, à medida que você for fazendo questões e errando, você puxa a jurisprudência e a lei seca, porque você vai se obrigar novamente a entrar na lei seca e na jurisprudência para ver o porquê você errou. De novo, e o João ressaltou aqui de forma muito bem feita. A gente está falando de questão objetiva, questão subjetiva, a conversa muda. Eu gosto bastante de discutir a prova subjetiva. Eu acho que de subjetivo não tem nada, é uma prova objetiva que você tem que escrever, só. Mas em relação ao debate, é um debate grande sobre a utilização de questões, entendo respeito todos os lados, mas na minha experiência própria, o que me ajudou a fixar conteúdo foi revisão. Eu achei maravilhoso, Guilherme, porque assim, o que a gente está vendo aqui, e eu bato muito nessa tecla, que é, gente, não existe uma fórmula. Exato. Né? Existem várias formas, e é legal você ouvir e eventualmente fazer uns testes, porque foi o que você fez. Você falou assim, eu cheguei a fazer 500 questões por dia, né? Por semana? Por semana. Por semana. Né? Por dia nem tem como, né? Não tem como. 500 questões por semana. Pô, mas de repente você viu, isso não está funcionando tão bem comigo, vou diminuir sensivelmente, vou fazer de outra maneira. Por exemplo, eu tive um cara que eu entrevistei aqui, que ele é advogado da União, que ele fez um cálculo que num período de 30 anos, ele fez 3 anos, ele fez 30 mil questões, ou seja, uma média de 10 mil questões por ano, o que é um volume altíssimo, gigante. Eu já tive aqui um juiz, que é o José Renato, que ele falou que ele odiava ler a lei seca e não conseguia ler a lei seca,
e que a forma que ele tinha para estudar a lei seca era fazendo questões. Então ele fazia questão e aproveitava, lia a lei seca, né, ao fazer a Exato. questão. Porque era a forma como ele conseguia. Tipo, sabe aquela pessoa, sabe aquela criança que para tomar um remédio mistura com um pedacinho de banana para poder. Tipo assim, eu vou misturar aqui para poder engolir esse remédio Perfeito. amargo. É muito bom ouvir esses diversos relatos e ouvir a tua experiência, até para a pessoa falar assim, poxa, eu estou me sentindo culpado ou culpada porque eu estou tentando fazer questões e eu sinto que eu não estou evoluindo. Talvez, como foi o teu caso, diminua. Deixa eu testar de outra maneira, né? Exato. A gente volta para os primeiros segundos da nossa conversa, João. Não tem caminho linear. Não Você pode tem. estar escutando essa conversa aqui já com cargo público, já um juiz, um promotor de justiça, um defensor público. Fala, nossa, esse Guilherme é muito burro, porque está fazendo isso, isso, isso. Mas a questão é essa, é o que se adequa melhor a você. Tem gente que adora a doutrina, adora estudar doutrina e tal. Não é o meu caso. Eu sempre gostei mais da base da lei seca. Mas muita gente, como você mesmo falou, não consegue, não gosta, odeia a lei seca. E daí vai fazer questões, porque na questão, muitas vezes a lei seca está lá no meio, a jurisprudência está lá no meio. Então, pessoal, eu não, em nenhum momento aqui nessa conversa eu estou colocando uma regra do que você tem que fazer ou não tem que fazer, de verdade. A vida é muito dinâmica, a vida não é homogênea. Eu achei muito bom isso. Você falou isso, né? Que não é o estudo não é linear, não é homogêneo. E eu vou além, né, Guilherme? Até pelo que você está falando, ficou claro que você foi adaptando o seu método de estudo. Sim, Isso vai acontecer, né? A pessoa, às vezes, quando você sai de uma base zero ou uma base não tão boa para você construir uma base, talvez o que funcione seja uma coisa. Depois que exato. você já está com essa base construída e você precisa aprofundar ou refinar essa base, talvez o estudo mude, né? E tudo faz parte de um processo. Exato. Em uma última análise, digamos assim, a pessoa pode escutar a minha história e falar: ah, não, mas ele passou porque lá no início ele fazia 500 questões por semana. Então, isso ele pode não estar percebendo, mas isso auxiliou na formação de base dele. E eu dou meu braço a torcer. Pode ser que seja exatamente isso. Mas não é, como posso dizer, não foi algo consciente. Eu via o que ia me satisfazendo, o que ia gerando melhores resultados, eu fui focando nisso. Eu fui, na minha visão, extremamente pragmático. Eu sou extremamente pragmático nesse caminho assim de estudos. Muito bom. Eu costumo fazer uma pergunta sobre acertos e erros, né? Assim, o que para você é um acerto, para você é um erro. De certa forma, isso já está embutido em tudo que a gente falou até agora, né? Mas para pontuar de forma mais clara e assim até específica, qual o erro, cara, que você ou o que você considera que não que é um erro ou pelo menos não é recomendável? E aí, óbvio que a minha pergunta não é sobre apenas fazer ou não questões, porque isso pode a gente né, sabe que pode variar. Mas, tipo assim, cara, coisa que você observou em você, observou em colegas, falou assim, cara, evita isso aqui, porque isso aqui normalmente não é muito bom. Você consegue pensar alguma coisa assim, não? Consigo sim. Eu acho que um erro muito grande que eu vi muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu cometendo foi trocar muito material, sabe? Trocar muito o material no sentido de que, cursinho tal, eu vou formar minha base com base nos materiais tais. Dá um ano, ele já troca de material de forma completamente diferente. Porque aí entra uma outra questão, principalmente para quem estuda muito por PDF. Você tem que revisar muito aquele material.
aquele PDF, você tem que criar intimidade com aquele material. É a mesma coisa com a lei e com a jurisprudência, mas material PDF mesmo, você tem que criar intimidade. E se você troca anualmente de curso ou de material de PDF, você não consegue criar essa intimidade. Óbvio, se você observar que o seu material, que o material que você comprou é inadequado, ele é inadequado para o que eu quero, troca, não tem problema nenhum. A vida é assim, é feita de acertos e erros. Mas se você se deu bem com o material atinge as suas expectativas, você está evoluindo com base nesse material. Prefira, ao invés de ficar trocando material, ter uma boa estrutura de grifos, de anotações e de revisão desse material. É um erro que eu vi muitos colegas cometendo, é um erro que eu também cometo de alguma maneira, que eu sempre me policio para não cometer, e eu acho que é o que deve ser evitado. Uma coisa é analisar, o material é bom ou ruim. Perfeito, é uma análise que você vai fazer. Se o material é bom, confia no material, fica com o material. Se você está evoluindo, revise esse material. E aqui é um outro ponto que eu acho relevantíssimo nos estudos. Revisa. Revisão, revisão, revisão. Volte ao seu material com muita frequência, porque a construção de conhecimento, no fim das contas, e a gente sendo muito sincero aqui, conhecimento no mundo do concurso público é o quanto de informação que você consegue decorar no mundo do concurso público. E você vai conseguir decorar e ter uma memória visual se você revisar bastante aquele mesmo material, aqueles mesmos grifos. Obviamente, nada aqui é uma ciência exata, não é matemática, mas é o que eu vejo que me auxilia e auxilia muitos, é revisar bastante, revisar o mesmo material, as mesmas anotações, os mesmos cadernos de erros. E aqui, por fim, e falo por fim nessa minha resposta, óbvio, tá na moda, todo mundo quer, todo mundo ama a inteligência artificial nos estudos para concurso público. Eu, como um idoso que sou, uma pessoa velha que sou, eu ainda vejo com muito medo, com algumas restrições, a utilização da inteligência artificial. Por quê? Porque você vai criar um material novo com base na inteligência artificial que você acha que vai ser muito superior ao material do seu cursinho, e você vai esquecer esse material base do seu cursinho e não vai conseguir revisar, não vai grifar bem e vai ficar confiando numa inteligência artificial que muitas vezes não produz informações tão fidedignas assim. Cada caso é um caso, obviamente, mas cuidado, a dica que eu dou, cuidado com a inteligência artificial. Prefira, se você for montar um caderninho de erros, que eu até recomendo, faz você mesmo esse caderno de erros. Senta um dia na semana, ou depois que você for fazer questões. Ou se você viu uma jurisprudência legal, abre o seu caderno, você escreva, você releia, não terceirize a responsabilidade na hora de formação de uma base, na hora de formação de um material. Perfeito. Sobre revisão, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria explorar 2 pontos. E vou botar logo os 2 para você responder. Como é que você organizou a sua revisão em termos de periodicidade? E como é que você fazia? Você lia o seu material? Você relia os grifos? Então, a pergunta sobre a revisão é periodicidade e como ela era na prática. E a segunda pergunta é como é que você fez na prática o seu caderno de erros? Beleza, perfeito. Em relação à primeira questão sobre periodicidade. Muito cuidado, porque periodicidade, que é para ser um aliado, pode se tornar o seu inimigo. Hoje em dia não é mais tão comum, mas antigamente se defendia que o estudo
você tinha que fazer uma revisão do seu estudo em 24 horas, 48 horas, 72 horas. É muito legal, muito interessante, mas não é factível se você tem 15 matérias para estudar. Então, periodicidade, legal, importante. O que eu fazia? Eu terminava de ler aquele material especificamente, e depois que eu terminava, eu voltava a ler os grifos. E é importante, uma das coisas mais relevantes aqui na formação de base do concurso público é saber grifar bem. Eu estou falando grifar bem o seu vade-mecum e grifar bem o seu material PDF, independentemente do que você gosta de utilizar. Grifar bem, utilizar as cores como uma forma de demonstração visual de hierarquia de informação. Eu utilizei e utilizo bastante isso no vade-mecum, grifar, sublinhar as informações mais importantes para que você consiga depurar. E aquele material de PDF de 400 páginas, 500 páginas, se torne um material que você consiga, com o tempo, revisar cada vez mais rápido. A primeira revisão é sempre muito demorada. Por exemplo, eu sempre fui de estudar 2 matérias por dia para tentar passar durante a semana por pelo menos 10, 12 matérias. Eu terminava uma matéria, se fosse uma matéria relevante, tipo direito constitucional, eu voltava a revisar aquela matéria lendo a Constituição, sempre com base nos grifos. E, paralelamente a isso, com o meu caderno de apontamentos, o caderno de erros. Muita gente chama de caderno de erros, né? Eu rebatizei de caderno de apontamentos, que é basicamente um documento. Você pode fazer um documento no Word. Eu utilizei e utilizo até hoje, inclusive profissionalmente, um aplicativo chamado Notion. O Notion, ele é um aplicativo de organização. Você consegue... Ele é basicamente um quadro em branco. Você pode fazer qualquer coisa. E ali eu fazia as minhas anotações de cada matéria, de cada subtópico separadamente. E aí, quando eu ia revisar, a lei eu não colocava tanto no Notion. Eu grifava bastante. Mas as jurisprudências eu deixava já organizado e separado. Por exemplo, eu vou estudar as medidas cautelares no processo penal. Eu tinha um subtópico lá no aplicativo de medidas cautelares. Dentro do tópico grande de processo penal, eu clicava, abria e tinha todas as informações que eu precisava. Informações de jurisprudência, informações doutrinárias relativas a jurisprudência comentada, que eu anotava, e as definições. Alguma questão que eu possa ter feito nos simulados que me chamou a atenção, eu passo para lá. Então, e repito, eu fazendo isso, eu atualizando esse material, digitando, vendo, abrindo o informativo. E com base nisso, com o tempo, a revisão foi ficando mais rápida, à medida, inclusive, de eu poder conseguir revisar, por exemplo, uma matéria relativamente grande, como execução penal, que é muito importante para as defensorias, em um dia. Eu conseguia revisar. Por quê? Porque eu tinha tudo grifado na LEP, eu tinha todas as jurisprudências mais importantes, eu tinha os tópicos doutrinários mais legais, alguma questão institucional da Defensoria Pública, e eu ia naquele binômio. De novo, a lei grifada, agora com a jurisprudência separada no meu caderninho de apontamentos. E é isso. Se você começou agora, saiba, as primeiras revisões serão sempre as mais difíceis de fazer. É por isso que é importante você manter o material. Porque se você ficar trocando material muitas vezes, você vai perder seus grifos. Vai perder muito tempo daí grifando tudo de novo. Então, é basicamente isso. Pragmatismo e revisão cada vez mais rápida. Perfeito, porque quando você lê o que você mesmo produziu, e você volta a ler, cada nova leitura você vai ler bem mais rápido do que a leitura anterior. Exatamente.
Porque você vai bater, é quase que instintivo e automático. Você bate o olho, meio que já volta rapidamente. Por quê? Porque você já viu aquilo ali várias vezes. Exato. A gente tá chegando aqui no final, Guilherme, e eu sempre faço um desafio para os meus convidados. E o desafio é o seguinte: imagina que o pessoal chegou aqui, aliás, você chegou, dá aquela curtida, comente. É os 3 Cs, né? Comentar, compartilhar e curtir. E o pessoal chegou aqui, cara, e eles vão anotar uma frase sua. Essa frase eles vão botar no Vadimeco, botar no computador, botar no post-it na tela do computador, botar no quadro, sei lá, na geladeira, para bater o olho nessa frase o tempo inteiro e usar aquilo como força para continuar. Que frase seria essa? A frase é o seguinte: não se trata de si, se trata de quando. É isso. Muito boa. Não fique pensando se vai dar certo, porque vai dar certo. A questão é quando que vai dar certo. E nesse quando que você tem que demonstrar a sua disciplina, demonstrar a sua fé que vai dar certo. Não é se vai dar certo, já deu certo. Agora tem que correr atrás de materializar essa certeza. Não se trata de si, mas quando vai dar certo, mas de quando vai dar certo. Exato. Muito boa. Que é a fé, né? Que é A a gente fé. volta para aquele ponto inicial que você falou. É a fé. Você já sabe que aquilo você tem uma convicção interior e agora você vai trabalhar para realizar aquilo que já existe interiormente, já existe espiritualmente. Muito bom, Exatamente. muito bom. Tornar real o que está no campo espiritual. Exato. É um pouco meio platônico, né? Aquilo já existe no mundo das ideias, cabe você puxar para o mundo físico, para o mundo da realidade. E para você fazer isso é um salto de fé, porque você não está vendo. Você não está vendo o seu nome com a tarjazinha de aprovado. Não. Você está na expectativa daquilo. E para acalmar o seu coração, você tem que ter fé nas lutas cotidianas e compreender que um dia vai dar certo. Não é linear, talvez nem dê certo naquilo que você acha que você quer, porque as nossas expectativas são limitadas, mas tem algo muito maior que vai dar certo. Basta você continuar a fazer as coisas. Muito bom. E, cara, adorei. Você trouxe muitas coisas legais. Tenho certeza que quem ouviu tudo absorveu várias dicas importantes e concordei assim com as suas observações, revisão, lei seca, jurisprudência, ou seja, tanta coisa bacana, né? O comece pelo simples, adorei essa frase, que é uma frase simples e como ela tem que ser simples como ela é, né? Exato. Comece pelo simples, né? Saiba o básico sempre. Eu entrevistei uma vez uma juíza federal e ela repetiu algumas vezes a seguinte frase: o feijão com arroz funciona. Pô, feijão com arroz nutre muita gente. O feijão com arroz funciona, né? Guilherme, brigadão, cara. Foi ótimo. Parabéns aí pelas aprovações. Que a nova fase aí como defensor seja de muitas realizações. Cara, que Deus continue te iluminando. E vou deixar contigo a despedida, a palavra final aí para você falar diretamente para a galera. Cara, é uma honra estar aqui, João. Foi uma conversa muito legal, gostei bastante. E a última mensagem que é passar para vocês é o seguinte: lá atrás eu conversei com o João já, a gente tinha marcado uma conversa algum tempo atrás, mas eu pedi para desmarcar porque eu não sabia como contar a minha história. Eu tinha um pouco de vergonha, na realidade, do meu caminho. E o que eu posso passar para vocês agora, por fim, é não tenham vergonha do que vocês fizeram, do que vocês deixaram para trás.
dos seus erros e dos seus acertos, tá? Não tenham vergonha disso, porque é tudo isso que formou o que vocês são hoje e que formará o que vocês serão amanhã. Para mim, a batalha continua, a vida continua depois de aprovação. Eu brinco, você só para de estudar mesmo quando tiver já empossado. E a minha posse, Deus sabe, um dia vai vir. E é isso, pessoal. Não tenham vergonha, tenham fé no que vocês estão fazendo. E um abraço, curta, compartilhe, comenta aqui no canal do ênfase e até uma próxima. Beleza. Show. Valeu, galera. Aquele beijo para vocês. Guilherme, mais uma vez, brigadão. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Depois ele corta aí. Cara, brigadão demais. Cara, espero que você tenha gostado. Gostei de verdade, cara. Foi muito bom, prático, focando nos pontos importantes. E, cara, é isso. Muito bom mesmo, de verdade. Brigadão pelo seu tempo aí. Mais de uma hora que a gente está aqui batendo um papo. Foi espetacular. Cara, tá sendo uma honra, cara. As aulas aqui no ênfase, gravar as aulas, conversar com você é uma honra de verdade. Legal, e eu agradeço muito as oportunidades, de verdade mesmo, João. Legal, legal. E, cara, tomara que venham mais oportunidades aí de aula, né? A gente tem uma quantidade ali de aulas por ano. Mas conforme forem surgindo, cara, eu vou te tocando aí para ver se você pode. E obrigado por ter aceitado o desafio lá das peças. Não, que é isso. É o mínimo que eu poderia fazer, de verdade mesmo, João. Mas muito obrigado. Tenha um bom dia, cara. Tchau, você também, cara. Bom dia a você. Valeu, abraço. Um abraço.